pais. No versículo 14 de Gálatas 1, Paulo está apontando para si e dizendo: eu. Só que quando entra o verso 15, observe que há um sujeito no texto. E quem é o que está em ação no texto? Não é Paulo, porque ele começa dizendo: mas quando aprouve Deus. Como é que é, Paulo? Foi no tempo em que Deus quis. Então olhe para o versículo 15 e você vai ver Deus querendo, Deus separando e Deus chamando. Não fomos nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele quem escolheu a nós. Aleluia. Só que Paulo está entendendo que esta chamada é pela graça, e ele está tentando inculcar isso na mente de Timóteo. Timóteo, esse dom que você recebeu, este favor que há dentro de ti, não é por causa dos seus méritos, é por causa da graça de Cristo. E aí então eu chego à conclusão, resumindo o que é o ministério, o que é a vocação, o que é a chamada, o que é exercer algo no reino de Deus. Tudo isto se resume em uma palavra: graça. Eu prego por causa da graça. Você prega por causa da graça. Você pastoreia é por causa da graça. Você canta é por causa da graça. Estamos aqui esta noite por causa desta maravilhosa graça. Quantos podem erguer as mãos aos céus e com graça dar um brado de adoração ao Deus da graça? Isso é pedagógico, isso é pedagógico. Diga aí para quem está ao seu lado: fomos chamados pela graça. Você pode dizer isso aí para duas pessoas: fomos chamados pela graça. Fomos chamados pela graça. Oh, maravilhosa graça! Só que em segundo lugar, Paulo está tentando demonstrar a Timóteo que esse dom que há dentro de si é um favor que ele não é digno de merecer. E não sendo digno de merecer, e não sendo digno de receber, Paulo vai chegar à conclusão que se essa chamada é pela graça, a capacitação para exercer esta chamada também é fruto da graça. Sabe por quê? Porque a mesma graça que capacita é a mesma graça que chama, é a mesma graça que capacita. Não sou eu que estou dizendo. Vamos para o texto. Segunda missiva de Paulo à igreja em Corinto, capítulo de número 3, versículo de número 5. No capítulo 3, Paulo contextualiza os contrastes da nova aliança para a antiga aliança. Aí ele diz, versículos 4 e 5 e 6: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de uma nova
aliança. O que é que Paulo está dizendo à igreja em Corinto? Que esta mesma graça que chama é a mesma graça que capacita. E o interessante é que capacitar aqui, na originalidade do texto, é suficiência. Paulo está dizendo, mas a nossa suficiência vem de Deus. E olha que eu não estou falando de qualquer pessoa, irmãos. Eu estou falando de Paulo. Quem era Paulo? Poliglota. Quem era Paulo? Exímio conhecedor da lei. Quem era Paulo? Fariseu. Quem era Paulo? Conhecedor das entrelinhas da lei. Mas ele chega a condição a afirmar, não que sejamos capazes de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa suficiência, mas a nossa capacidade, ela não vem de baixo, porque o homem pode ler livro, o homem pode estudar livro, mas se não houver esta suficiência que vem de cima, ele fala, mas não há vida no seu falar. Mas Paulo chega à conclusão que a mesma graça que chama é a mesma graça que capacita. Paulo está dizendo que essa suficiência não vem da terra, essa suficiência não vem de baixo, essa suficiência vem de Deus, emana de Deus, irmãos. O vaso é de barro, mas pode olhar para dentro deste vaso, tem tesouro aí dentro. Eu estou dizendo que não é o teu conhecimento, é a graça de Cristo em você. Não é a tua habilidade, é a graça de Cristo em você. Não é a tua inteligência, é a graça de Cristo em você. Não é o teu jeito de liderar, é a graça de Cristo em você. Não somos nós, é a graça de Cristo em nós. Paulo entende isso a tal ponto, a escola bíblica, então vamos Bíblia, 1 Coríntios 15:10, ele diz, mas pela graça de Deus, sou o que sou. Isso é interessante demais, porque somente Deus tem a prerrogativa para dizer, eu sou o que sou, mas nós temos o privilégio de dizermos, é pela graça que somos o que somos, porque nós somos o que somos, não é por causa de nós, é por causa da graça de Deus em nós. Nós não somos nada, a não ser o que Deus faz em nós, por nós e através de nós. Paulo está dizendo, se eu sou o que sou, é por causa da graça, é pela graça. Aí ele continua mais dizendo, é pela graça que sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito, muito mais do que todos eles. Só que Paulo conclui, todavia não eu, todavia não eu, todavia não eu. Como é que é, Paulo? Você bandeirou o evangelho na Europa, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Como é que é, Paulo? Você fundou a igreja em Corinto, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Como é que é, Paulo? Você foi o apóstolo dos gentios, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Como é que é, Paulo? Você percorreu os rincões levando a mensagem do evangelho, todavia não eu, mas a graça de Deus, mas a graça de Deus, mas a graça de Deus, a graça de Deus que está comigo. Devo lhes dizer que a graça que chama é a
graça que capacita. E para encerrar, Timóteo, o dom está em ti. Esse dom é um favor que você recebeu sem méritos. Esse cumprimento da sua vocação se dá porque você foi chamado pela graça. E você está sendo capacitado pela graça. E aí eu concluo lhes dizendo que a mesma graça que chama, a mesma graça que capacita, é a mesma graça que sustenta. Ele escreve à igreja em Corinto e diz: conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Este homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar, acerca do qual foi-me dado um espinho na carne para que eu não me exaltasse, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que o tirasse de mim. O espinho está lhe machucando, porque não há evangelho sem espinhos. Não há vocação sem espinhos. Não há ministério sem espinhos. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor. E para que você ora, Paulo? Para que o tirasse de mim. E orando 3 vezes ao Senhor, o Senhor me responde dizendo: Paulo, a minha graça te basta. Paulo, a minha graça é o suficiente. Sabe o que é interessante? É que Paulo está vivendo os conflitos do ministério. E quais são os conflitos do ministério? O espinho que machuca e a graça que traz cura. Ele é ferido pelo espinho. E o interessante é que há um jogo de posses no texto. Ele diz: foi-me dado um espinho. O espinho não foi o empréstimo. Deus não empresta o espinho a Paulo hoje para depois pegá-lo de volta. Paulo diz que o espinho é uma dádiva. Foi-me dado um espinho. Só que quando Deus responde a Paulo, olhe para o texto, 2 Coríntios 12, e você vai ver que Deus não lhe diz: Paulo, a graça te basta. Mas o Senhor lhe diz: Paulo, a minha graça. Sabe o que é lindo? É que Paulo diz: o espinho é meu. Só que o Senhor lhe responde dizendo: a minha. Sabe por quê, irmãos? Porque o espinho é nosso, mas a graça, o espinho nos pertence, mas a graça. Aí interessante é que Paulo vai orar e apresenta a Deus o seu espinho. Deus lhe responde apresentando a Paulo a sua graça. Aqui está o segredo do apóstolo, porque ele não desiste de levar a bandeira do evangelho, porque ele não para de ganhar almas para Jesus, porque ainda que o espinho traga dores, ainda que o espinho traga sofrimento, a graça de Deus vai nos dando sustentação para cumprirmos o propósito de Deus. Levante a sua mão para o céu, por favor. O dom de Deus que está em ti, este dom é fruto da graça, essa capacitação é fruto da graça, e essa sustentação
sustentação para cumprir este dom também emana da graça de Deus. Eu estou dizendo que nesta EBOLVE, o Senhor Deus vai sarar muitos Timóteos aqui, muitos Timóteos que o espinho está machucando, e você está pensando: vou desistir, vou parar, vou abrir mão. Mas enquanto a palavra estiver sendo ensinada, a graça que nos chama, a graça que nos capacita, vai nos dar sustento suficiente para dizer: levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa troca. Quantos podem adorar a Deus esta noite? Você pode adorar ao Senhor por um minuto. Você tem palavras que exaltam o nome do eterno Deus. Se você tem palavras que exaltam o nome do soberano Criador, eu te convido por um minuto, abra a tua boca e encha esse lugar de adoração. Por um minuto, abra os teus lábios e encha esse lugar de glórias a Deus e aleluia. É por isso que Paulo se tornou o apóstolo da graça, porque a chamada é pela graça, a capacitação é pela graça, a justificação é pela graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. É pela graça que somos o que somos. Deus é poderoso para fazer abundar em nós toda a graça. A chamada de Deus é pela graça, a salvação é pela graça. Estamos aqui por causa desta graça. Quantos sentem esta graça? E aí eu encerro. Ele diz: já que você recebeu algo que é pela graça, já que essa capacitação é pela graça, já que essa sustentação é pela graça, tem uma coisa que você precisa fazer. Qual? Despertes. Só que o verbo despertar aqui, ele não imprime a realidade do texto no original. O verbo despertar aqui, em sua literalidade, salvo engano, foi lido até na versão da Bíblia do pastor Paulo, é reavives. Ou a expressão em sua literalidade é: faça a fogueira queimar de novo. Sabe o que Paulo está dizendo? Timóteo, o dom já está aí dentro de você. Então só uma coisa que eu lhe digo: acende uma fogueira aí dentro de você. Sabe por quê, Timóteo? Porque nós não recebemos um espírito de escravidão, nós não recebemos um espírito de medo, nós recebemos um espírito de poder, de fortaleza, de amor e de moderação. Deus lhe trouxe para esta EBOLVE e Ele está dizendo: acenda uma fogueira dentro de você. Saia daqui ardendo pelo fogo do Espírito. Saia daqui queimando pelo fogo do Espírito. Saia daqui incendiado pelo fogo do Espírito. Timóteo, acende este fogo que está dentro de ti. Não deixa esse fogo apagar, Timóteo. Não deixa esta chama apagar, Timóteo. Reavive-se, reacenda o dom que há em ti, Timóteo. Se Cristo
Cristo comigo vai. Eu irei. Enche os seus pulmões de ar e vamos mais uma vez. Se Cristo comigo. Eu convido os vocacionados, levante as mãos aos céus. Cante do fundo da tua alma.